É a função social das histórias em quadrinhos. Para mim, a primeira função social que a gente encontra quando abre um gibi, quando lê um gibi e se identifica com aquelas personagens, é a representatividade. O maior exemplo é o Homem-Aranha. Os leitores dos anos 60 estavam acostumados a verem super-heróis extremamente fortes, musculosos, como o Batman ou o Super-Homem, o Superman. E então o Stan Lee teve a ideia de colocar como protagonista o público leitor das histórias em quadrinhos de super-heróis, que eram jovens, adolescentes como vocês, cheios de problemas, de dramas e que se apaixonavam, mas que também tinham que entregar os trabalhos escolares, enfim, justamente o público leitor ou o público-alvo daquelas histórias. Mais recentemente, o personagem foi alterado, ou melhor, recebeu ali uma nova perspectiva, E o novo Homem-Aranha é ainda mais representativo, uma vez que ele é negro e latino, tá certo? Então vocês percebem que há uma preocupação por parte aí do mercado editorial de encontrar esses leitores que muitas vezes não se veem representados nas histórias. O maior exemplo, talvez, aí, das histórias mais famosas, claro, seja os X-Men. Por quê? Porque os X-Men, gente, são um grupo de pessoas que, por terem superpoderes, acabam sendo perseguidos. Mas perceba que nesse universo onde há os X-Men, há também os Vingadores, há também o Quarteto Fantástico, e, no entanto, só os X-Men é que são perseguidos. Por quê? Porque eles são mutantes, ou seja, eles nasceram com alguma característica que causa repulsa ou medo nas demais pessoas. Ou seja, gente, os X-Men são uma alegoria para os vários preconceitos que a nossa sociedade implica, impõe, exerce sobre as minorias. Muita gente faz uma leitura aí dos X-Men como uma alegoria da comunidade LGBTQIA+. E realmente, especialmente nos últimos 20 anos, muitos personagens dessas histórias em quadrinhos, tanto dos X-Men quanto de outras histórias de super-heróis, mas especialmente desse grupo, se revelaram gays ou bissexuais. Então é muito interessante como a gente faz esse paralelo. A representatividade, então, é a primeira função social que eu identifico nas histórias em quadrinhos. A segunda é justamente relacionada a essa ideia de quebra de preconceitos, a apresentação de comunidades, sociedades, olhares diferentes dos nossos. Uma história que eu recomendo para vocês, embora seja bastante pesada, bastante triste, é essa aqui, ó. A linda história Habib, que conta um romance, um drama entre essas duas crianças, e a vida toda delas, porque elas envelhecem, se tornam adultas durante a história. É extremamente triste, eu repito, tem cenas fortíssimas, pesadas, de violência inclusive, e ao mesmo tempo uma denúncia da violência contra a mulher, uma denúncia da desigualdade social, uma denúncia dos preconceitos religiosos, tá? Mas também é uma forma de apresentar para a cultura ocidental alguns aspectos do orientalismo, uma vez que a história toda se passa numa comunidade árabe. A história é uma espécie de fábula contemporânea. E uma coisa muito legal que o artista fez foi usar a caligrafia árabe para poder contar a história, ou seja, as letras se tornam desenhos. Olha que fantástico isso, gente. Olha que arte maravilhosa, transformando a caligrafia em desenhos. Olha isso daqui, o rio se transformando em letras para explicar que o rio secou e acabou se tornando ali um deserto. Então é um trabalho assim, de criação, um trabalho artístico surpreendente. A função social que eu quero destacar para vocês é justamente o papel artístico das histórias em quadrinhos, Por quê? Porque as histórias em quadrinhos combinam as artes visuais, as ilustrações, a literatura e muitas vezes, inclusive, adapta clássicos literários, como é o caso dessa adaptação aqui em língua portuguesa, dos Três Mosqueteiros do Alexandre Dumas, uma adaptação linda, toda colorida,
tá certo? Muito bonita mesmo, muito bem feita. E também dessa edição que eu tenho aqui do curioso caso de Benjamin Button. Talvez vocês conheçam, né, o Benjamin Button do filme, do cinema, e não saibam que na verdade é um conto do Fitzgerald. Também uma história muito bem ilustrada e muito bem adaptada, né? O conto é relativamente curto, mas tanto o filme quanto a adaptação para os quadrinhos ficaram geniais. A adaptação então de histórias, né, acaba revelando essa conexão dos quadrinhos com a literatura, também bastante importante, então, para destacar o papel artístico como aí a terceira função social que eu encontro nessas histórias. Se você se interessa pelo tema, eu recomendo para você um livro teórico, né, que é Desvendando as Histórias em Quadrinhos. Esse aqui, ó, olha que maravilha. Aí você fala, livro teórico, Jeff? Sim, um livro teórico, porém, todo ele escrito em quadrinhos. Por quê? Porque o artista, gente, o autor do livro é um quadrinista. Então ele fez um livro teórico sobre quadrinhos, fala sobre a história, a origem, a função social, os objetivos, os estilos, as inspirações, enfim, é uma enciclopédia, é o dicionário das histórias em quadrinhos, e ele fez isso por meio de uma história em quadrinhos, né? Muito legal. E por fim, minha última indicação, talvez vocês tenham percebido, conforme eu folheava o Habib, os meus marcadores de página, né, que são dos quadrinhos ácidos. Os quadrinhos ácidos têm página no Instagram, você pode seguir. Eles são desenhados e escritos por um artista brasileiro, né, um artista gaúcho, e essas são então as minhas dicas. Leia gibis, leia histórias em quadrinhos, leia livros, claro, também, mas saiba que as histórias em quadrinhos são importantes formas de nós nos conscientizarmos sobre os problemas sociais. Muito obrigado, assista às outras aulas, aos outros vídeos, porque os professores todos têm ótimos comentários sobre esse universo para vocês. Valeu, gente!